Viscosidade? Para que eu tenho que saber isso? É sobre esmalte ou é sobre argila? Muitas dúvidas sobre esse assunto, mas hoje todo esclarecimento. Fica aqui que eu vou te ensinar e nunca mais você vai ficar com essa pergunta na cabeça. Depois do vídeo que eu gravei sobre densidade, como medir, esse aqui, eu respondi, como sempre respondo, muitas perguntas e eu percebi que alguns ceramistas, na verdade, muitos ceramistas, confundem o que é densidade e o que é viscosidade. E esse conceito é importantíssimo para você saber quando ajustar a densidade colocando água e quando ajustar a viscosidade. Então, eu vou te explicar para você nunca mais fazer essa confusão. O que é a viscosidade? A viscosidade é a habilidade que um líquido tem de fluir, ou seja, a característica de fluidez, de escoamento. Quanto maior a viscosidade, menor a velocidade que o líquido se movimenta. Isso é muito fácil. Pensa no mel da abelha. Ele é bem viscoso, assim. Você joga o mel, ele cai, ele demora para se movimentar. Ele tem uma alta viscosidade, ele demora para se mexer. A água, você derruba ela e rapidinho ela encosta na superfície e já se esparrama. Ela tem uma baixa viscosidade, por isso ela se movimenta fácil. Isso é viscosidade. E para que você precisa aprender sobre viscosidade? Porque quando a gente lida com argila, com barbotina, argila líquida, a gente precisa mexer na viscosidade para ter uma peça bacana. Pessoas que não sabiam e que não sabem mexer com a viscosidade e que não sabem usar direito a argila líquida, a barbotina, acabam fazendo peças frágeis que quebram logo, o que criou um grande mito que peças feitas em molde de gesso com barbotina líquida são peças de baixa qualidade. Baixo é o conhecimento da pessoa que fez a peça, porque se você fizer a peça corretamente, ela não vai quebrar facilmente. Por que isso acontece? É super simples de entender. Olha lá comigo. Eu tenho a argila líquida. Muito bem. Eu pego, coloco um monte de água nessa argila. A água ocupa um espaço, correto? Ótimo. O que acontece quando você modela uma peça com argila? Ela seca, a água vai embora e nessa secagem a peça encolhe, correto? Até aí, nenhuma novidade para você que é ceramista. Ótimo. Então, primeiro lugar, se eu coloco muita água, vai sair muita água, a peça vai secar bastante. Então, ela vai encolher bastante, vai se movimentar muito. A gente sabe que a secagem é um ponto frágil e quanto mais tempo, quanto mais secagem eu preciso, mais movimentação, mais encolhimento e mais chance de dar ruim, de trincar, de entortar. O encolhimento causa movimentação. E quanto mais a peça se movimenta, mais chance de dar algum problema. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A água, ela ocupa um espaço. Lei de Newton. Quando a água vai embora, esse espaço fica vazio. E o que fica nesse espaço vazio? Um buraquinho. Ou seja, quando a sua peça de cerâmica tem bastante água, no futuro, depois da secagem, ela vai ter bastante buraquinhos. Igualzinho um chocolate soufflé. Eu gosto muito dessa comparação. Pega uma barra de chocolate denso, maciço e tenta quebrar com a mão. Pega um chocolate aerado, esse tipo soufflé, e tenta quebrar com a mão. Fácil. Por quê? Porque esses canaizinhos, esses túneizinhos de ar, deixam fragilizado, igualzinho um osso com osteoporose. Ou seja, quando você
ajusta essa fluidez da sua barbotina. Com água, você enfraquece a peça. Como dizia a minha sensei, pouca água cola, muita água enfraquece. Em todos os sentidos, na colagem e na modelagem. Se você está modelando com argila líquida, com barbotina, slip casting, cola, todos esses nomes aí para essa metodologia de usar argila líquida num molde de gesso, você precisa saber ajustar direitinho essa capacidade da barbotina se movimentar. E esse ajuste não é feito com água, porque se você colocar muita água, você vai deixar bem frágil essa peça. E depois, lá no futuro, quando a peça estiver seca, esmaltada, queimada, qualquer batidinha vai lascar a beiradinha da peça, vai trincar a beiradinha da peça. Exatamente igual quando a gente está torneando. Quando você está torneando uma peça, a gente tem um monte de barbotina, argila líquida, principalmente na boca da peça. Se você não fizer esse movimento aqui de compactação, ou seja, colocar o dedo e pressionar bem a boca da peça, aqui olha, e tirar essa barbotina, que é esse excesso de argila líquida, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar grudado aqui em cima na peça, vai secar, toda essa água que está aqui na argila líquida vai sair, e essa parte ela vai estar mais frágil. Qualquer batidinha na boca da peça vai lascar e trincar a boca da peça, vai parecer que a peça é mal feita. Então, no torno, a gente faz esse movimento, pressionando o dedo bem para baixo, para compactar a borda e para tirar o excesso de barbotina. Bom, então, para fluidificar, para tornar mais fluida, para ela se movimentar melhor, a barbotina, né? Eu não uso água, eu evito a água. Até porque, se eu fluidificar a barbotina com água, eu vou estar mexendo na densidade, igual a gente viu nesse vídeo aqui, né? Eu mudo a relação entre o tanto de matéria e o volume dessa matéria, né? Então, não é com água que eu vou mexer. Eu quero só mexer na viscosidade dela, para ela escorrer melhor, para ela se movimentar mais rápido, sem mexer na densidade, sem mexer nessa relação quantidade de matéria e volume. Então, eu já vi que água, não. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um material que vai fazer eu vou usar algum elemento que vai fazer a barbotina ficar mais fluida sem ser a água. E como a gente faz isso? A gente usa um defloculante. Aqui no Brasil, a gente costuma usar silicato de sódio. O silicato de sódio é isso aqui, ó. Ele é um gel, tá? Ele é um defloculante. Vamos entender o que é esse defloculante. Floco, um caroço, um grumo, uma coisa grudenta. Ele desfaz esse floco, ele desfaz esse caroço, mas não é acrescentando água. Ele desfaz isso, tornando isso mais fluido, podendo se movimentar, melhorando a viscosidade, mas através das ligações iônicas. É isso. Você lembra lá na escola, quando a gente estudava os átomos, os elétrons, as partes do átomo que eles se atraem porque um é positivo, o outro é negativo, daí eles se juntam assim, os positivos eram os cátions. Não precisa se preocupar com esses nomes, mas você lembra dessas relações que fazem com que esses átomos vão se grudando e juntando moléculas. Quanto mais grudadinho, mais floco, mais caroço você tem. Quanto mais solto, mais fluidez, porque ele não está amarrado ali um no outro. O defloculante, ele corta essa ligação elétrica. Então, ele solta
desfazendo essa molécula, fazendo com que o produto, no nosso caso a barbotina, se torne mais fluido. É por isso que a gente usa um defloculante. Aqui no Brasil, o mais famoso é o silicato de sódio, mas tem outros que a gente pode utilizar. Na verdade, há vários tipos de defloculantes que você pode encontrar na cerâmica. O próprio carbonato de sódio, ou barrilha leve, ou soda ash, que você já ouviu na literatura em inglês. Um polieletrólito, que é o Darvan, que é mais estável, ele mantém a viscosidade da barbotina por mais tempo. E tem o Calgon, que é um hexametafosfato de sódio que é muito usado nos Estados Unidos. Você vai ver tudo em literatura, o Calgon. Aqui a gente tem o tripolifosfato e a própria soda cáustica, que ela atua como defloculante porque ela dá uma baixada no pH. Mas ela deve ser usada com super cuidado, porque ela é muito agressiva e ela pode desestabilizar as argilas que a gente está acostumado a utilizar na cerâmica artística artesanal. Então a gente evita até usar e falar da soda cáustica. Todos esses atuam da mesma maneira. Eles defloculam a argila, a barbotina, tornando ela mais fluida. Vamos tomar o cuidado de não usar a palavra mais líquida, porque ela não fica mais líquida. Ela fica com a mesma quantidade de argila, de material, só que a fluidez dela é maior, porque a viscosidade dela baixa. Então, a gente usa esses materiais, mas cuidado, esses materiais, eles são fortes, eles são agressivos. O que a gente mais usa aqui é o querido silicato de sódio, que você vai encontrar em qualquer fornecedor de matéria-prima. Calgon é difícil achar aqui no Brasil para a gente comprar, o Darvan, a Arte Brasil já está vendendo, carbonato de sódio tem fácil, e a soda cáustica esquece, não precisa arriscar com ela. Tripolifosfato também, mas entre o tripolifosfato e o silicato, prefiro o silicato. Então vamos lá, vou falar para vocês do silicato, mas é uma coisa que se aplica a todos eles, tá? Eu usei o silicato numa quantidade, lá no vídeo que a gente ensina a fazer peça com barbotina e molde de gesso, que eu gravei junto com o Juan da Baraca, ele dá a receita, a proporção dele é de 3,5 gramas de silicato de sódio para 1 quilo de barbotina, ou seja, você vê que é muito pouquinho silicato para bastante argila, é uma proporção muito díspare. Por que isso? Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. O silicato de sódio, ele deflocula se usado na quantidade certa. Se você usar uma quantidade maior do que a necessária, ele tem efeito reverso. Ou seja, em vez dele tornar aquilo tudo mais fluido, ele flocula. Ele faz com que aquilo vire um mingau empapado, cheio de flocos, cheio de caroço. E é mais difícil reverter. Ah, pode colocar vinagre, pode colocar outras coisas para reverter? Pode, mas aí você começa a mexer muito na parte química do negócio e não é isso que a gente não quer complicar a nossa vida. Então, quando você for fazer uma barbotina, bater o argila e você quer colocar o material defloculante para torná-la mais fluida, você vai colocar uma quantidade pequena, preferencialmente seguindo essa sugestão aí que o Juan utiliza, tá? 3,5 gramas de silicato para 1 quilo de argila, tá? E você vai misturar e espera. Não é de uma hora para outra que ele vai ficar já líquido, já fluido. Você espera um pouquinho. Segura a paciência, não é igual água que a gente vai pondo e na hora fica assim, tá? Para não ter esse problema do efeito reverso, ok? Então, tá tudo muito bom. Eu vou te mostrar como é que eu faço para misturar e aí para você colocar e deixar ele mais fluido. Olha aqui comigo. Tá aqui a minha barbotina, ó, ela tá bem grossa, tá? Tá com a viscosidade alta, ó, ok? Então, eu vou vir com parcimônia e eu uso sim um conta-gota. E aqui eu tenho silicato de sódio misturado com água. E eu vou pingar gotinhas, 3, 4, 5, 6.
Eu vou pingar gotinhas. E aí eu misturo bem. Misturei e aguardo, tá? Não é na mesma hora que ele já vai ficar líquido. Nossa, Flávia, mas você pingou gotinha de silicato? Isso, eu misturo o silicato com água. E qual que é a proporção? E como que funciona? Espera um pouquinho que eu já vou te explicar isso aqui, ó, da minha solução. Misturei e agora eu vou aguardar de 5 a 10 minutinhos. Aqui, ó, passaram-se 10 minutos. Ó a fluidez disso aqui, ó. Outra história, tá vendo? O filmado aqui que dá pra ver ela caindo da colher, ó. Tá vendo como ela tá fluida? Baixei a viscosidade dela com as 6 gotinhas. Ó que maravilha. Peraí, mas não entendi. Eu ponho o silicato puro ou eu ponho ou eu ponho essa mistura de silicato com água? Vamos lá, vou te explicar como é que eu faço. Tá. Você sabe que eu trabalho com slip casting, slipware, nericome, essas argilas coloridas. Eu pego restos das minhas argilas, misturo com corante, bato tudo no liquidificador e eu quero que essa argila fique fluida para eu trabalhar. E eu trabalho em potinhos pequenininhos assim, tá certo? Eu não trabalho uma quantidade muito grande. Então, para não correr risco nenhum de ter um mingau ao invés de fluidificar, o que eu faço? Eu pego uma garrafinha pequena, coloco 200 ml de água e ponho uma colherzinha de silicato de sódio. Misturo, tá escrito aqui, solução de silicato de sódio, 200 ml de água e uma colher de chá de silicato. Misturo e eu vou pingando dessa solução que já está diluída. Para você ter uma ideia, mais ou menos, no meu trabalho, num pote de sorvete assim, que é de 2 litros, eu coloco de 6 a 9 gotinhas. Então, eu coloquei 5 porque o pote está na metade. Mas se o pote está mais aqui para cima, né, um pouquinho mais que a metade, eu não encho até a boca, eu posso colocar até 9 gotinhas de solução. Misturo e deixo. Se por um acaso ele ainda não fluidificou o tanto que eu quero, eu vou lá e pingo mais umas gotinhas. É mais seguro para mim pingar gotinhas da solução do que o silicato puro, numa quantidade tão pequena assim. Entendeu? Então, você tem 2 opções. Uma quantidade grande, usar essa proporção que o Juan deu, que eu vou deixar no descritivo, ou numa proporção menor, você utilizar a solução. E essa solução eu deixo guardada assim no meu ateliê. E eu utilizo o silicato de sódio para deflocular barbotina, quando eu vou trabalhar com molde de gesso, quando eu vou trabalhar com slipware, quando eu vou trabalhar com nericome, todas essas argilas coloridas. E eu utilizo isso para essas argilas que eu compro, ela vem em massa, tá? Quando a argila, ela já vem líquida, ela já é comprada num garrafão em forma de barbotina, desse tipo aqui, olha, ela já vem em forma de barbotina preta, que tem várias cores, ok? Quando eu compro assim, a barbotina já pronta, eu não misturo defloculante nenhum. Porque normalmente o produtor da argila, ele já prepara o material e te entrega pronto para o consumo. No caso da barbotina, que vem pronta, essa marca que eu uso, eu conversei com o fabricante, ele falou, olha, minha barbotina já está pronta, você não precisa acrescentar nada. Então, eu não ponho nada. Se por um acaso, porque a rosca ficou aberta e ela acabou evaporando água e fica mais grossa, daí eu acrescento só água. Eu não acrescento mais
nada de defluculante, tá? Porque aí é uma questão de evaporação, mas ela já tá regulada, para não correr o risco de desregular ela. Eu uso esse sistema aqui para as massas que eu compro em pacote de massa, a massa tá sólida, e aí eu reaproveito os restos da massa, tudo que sobra de apara, de aresta, retorneio, tudo isso vai para um balde de reciclagem. Aí eu bato com o batedor, aqui o meu batedor de massa, bato aqueles restos da reciclagem, aqui já tá batido, e se eu não vou colocar numa plaqueta de gesso para isso endurecer de novo e eu usar em forma de massa, se eu quero trabalhar isso como barbotina, olha como ela tá grossa, ó. E aí, para ela fluidificar, nesse momento é que eu uso o silicato de sódio. Também uso o silicato de sódio quando eu preparo os engobes, para ele ficar gostoso de passar e ele correr bem e eu não ter que acrescentar muita água. Também pelo motivo dele não secar demais, dele não encolher demais, o que no caso do engobe pode causar descascamento. Então, eu também acrescento no preparo do engobe, quando eu preparo o meu engobe, umas gotinhas da solução do silicato para ele fluidificar melhor. E agora eu te pergunto, por que eu quero que o material fluidifique? Por que eu quero que a argila tenha baixa viscosidade e fique mais fluida? No caso do engobe, para ele evitar descascamento, para ele poder ter uma boa aplicação. No caso da barbotina, para facilitar o meu trabalho com molde de gesso. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Tenho dois moldes com tamanhos muito semelhantes. Eu vou pegar aqui e vou colocar uma barbotina que ela não tá ajustada, que ela tá com uma viscosidade alta, ok? E aqui, nesse outro, eu vou colocar aquela barbotina que tá ajustada, que eu acabei de ajustar aqui com você. Primeiro que você já vê que uma flui bem melhor do que a outra, né? Você já tá vendo que ok? Como que a gente trabalha com molde de gesso? A gente enche o molde e espera um pouco para ele formar a parede e assim formar a peça. Esse pouco vai variar, o tanto que você espera varia de acordo com o tamanho do molde, com o grau de saturação, se o molde tá mais úmido, se ele tá mais seco e tal. Então, nós vamos esperar um pouquinho aqui. Vamos mexer primeiro no molde que tá com a argila que não tá regulada. Ó, vou virar ela. Vou dar uma batida. E mesmo assim, repara o que acontece. Olha ali. Ela fica cheia de caroço, tá vendo? Mudei o ângulo aqui da câmera para você ver. Tá vendo os caroços que ficaram na parede da peça? Olha que trabalho feio. Esse caroço aqui é porque ela estava muito grossa. Ela não flui, ela não escorre direito. Agora vamos mexer com o molde que estava com a barbotina ajustada. Olha a diferença de acabamento de peça. Opa, deixa eu virar mais. Tô empolgada aqui filmando para vocês verem. Muito bem. Olha aqui a diferença. Olha essa parede, gente. Não tem comparação a qualidade desse trabalho para esse aqui. Então, essa fluidez da barbotina, da argila líquida, ela vai dar uma diferença brutal no nível de acabamento, de qualidade da peça que eu vou produzir. E é isso que eu quero.
Mas eu quero essa qualidade de acabamento visual, sem grumo, sem me dar trabalho para ter que ficar alisando, para ter que tirar o caroço, para alisar a parede, para ter uma espessura uniforme de parede, sem comprometer a qualidade da resistência mecânica da peça, que é colocando água. Então eu quero sim que a argila fique fluida, mas eu não quero que ela fique aguada. Eu não quero que ela tenha pouca quantidade de argila para muita quantidade de água, que é o que a gente faz quando a gente mexe na densidade, lá no outro vídeo. Aqui eu quero que ela fique com bastante argila, com pouca água e ao mesmo tempo fluida, para dar esse trabalho bacana. É por isso que eu mexo aqui na viscosidade. Ficou claro isso? Então, normalmente a gente mexe na densidade do esmalte e na viscosidade da argila, mas isso é assunto para um outro vídeo. Espero que agora você nunca mais confunda a densidade com viscosidade, saiba que a gente mexe com a densidade, aí tem aquele vídeo explicando ipsis literis como medir a densidade, como ajustar, e aqui a viscosidade, que é outro assunto que a gente trabalha com os defloculantes para conseguir essa fluidez do material sem deixar ele com mais água, sem deixar ele mais líquido. Uma boa semana para todo mundo e peças lindas feitas com argilas batidas e ajustadas por você mesmo, seja para fazer slip casting, que é o trabalho com a modelagem no molde de gesso, ou para fazer slipwear, que é aquele trabalho lindo que eu já fiz esse outro vídeo aqui mostrando o prato, que fica todo colorido para você, ou com nericome, os trabalhos com as argilas coloridas que eu amo de paixão. Beijo!